Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 18 de setembro, e o tema do estudo de hoje é Os Primeiros Anos. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Lucas, capítulo 2, no versículo 7. E aqui a Bíblia nos diz o seguinte: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A Bíblia nos dá poucas informações sobre os primeiros anos da vida de Jesus. Alguns versos, porém, nos dizem sobre as condições e o tipo de mundo ao qual veio o Salvador. É claro, Jesus não foi a primeira pessoa a viver na pobreza ou a enfrentar aqueles que queriam matá-lo, mesmo desde a tenra idade. Há, entretanto, outro elemento que nos ajuda a entender a singularidade do que Cristo sofreu desde cedo. Com a exceção de Adão e Eva, antes da queda, Jesus foi a única pessoa sem pecado que já viveu. Em sua pureza e impecabilidade, estava imerso em um mundo pecaminoso. Agora imagina que tortura deve ter sido para sua alma pura estar constantemente em contato com o pecado desde quando ele era criança. Mesmo em nossa dureza por causa do pecado, com frequência, evitamos a exposição aos erros e ao mal que consideramos repulsivos. Agora imagina como isso deve ter sido para Jesus Cristo, com sua alma pura e perfeita. Pense no nítido contraste entre ele e os outros seres humanos ao seu redor. Deve ter sido extremamente difícil e doloroso. Mas ele passou por tudo isso, sem contar o sofrimento, as torturas e a morte na cruz que ele passou. E vale ressaltar que passou tudo isso, sendo perfeito e também totalmente inocente. E você deve pensar, se ele era inocente, e de fato era, não tinha culpa nenhuma, obviamente, de tudo aquilo que sofreu. E sendo ele tão poderoso como é, sendo o próprio Deus, a segunda pessoa da divindade, por que ele não deu um basta a tudo isso? Por que ele passou por tudo isso? Simples. Ele fez uma escolha. Filipenses, no capítulo 2, versos 6 e 7, traz uma explicação impressionante da decisão que Jesus tomou ao vir para essa terra para viver como nós, enfrentar a morte por nós, vencer a morte ressuscitando, indo ao céu e deixando a promessa de seu retorno. Mas preste atenção ao que diz esse texto de Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele assumiu a forma de servo, para que nessa condição de servo ele vencesse. Mesmo sendo servo, ele nunca deixou de ser o Senhor. Mesmo se esvaziando e assumindo forma humana, ele permaneceu igual a Deus, sendo Deus. E todas as nossas esperanças repousam nele. Esperança de uma vida melhor, esperança de restauração da família, esperança de restauração do casamento, esperança de restauração da vida dos filhos, do emprego, da saúde, mas acima de tudo, da fé nesse Cristo que está chegando, que falta pouco para ele voltar, para tirar cada um de nós deste planeta sujo, para que vivamos com ele para todo sempre, junto com nossas famílias. Creia no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja leal a Ele. Entregue seu coração a Ele. E não se preocupe. No final, tudo vai dar muito certo para nós. Ao concluir nosso estudo, deixo com você
o texto da leitura bíblica de hoje, que está em Oséias, do capítulo 10 ao capítulo 14. Um grande abraço. Com a permissão desse Jesus Cristo maravilhoso, vencedor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!